Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Mário. E vamos continuar aqui o nosso padrão de fazer leituras comentadas de textos que publicamos, tanto aqui no YouTube como no Instagram. Certo? O texto que eu escolhi hoje e vou ler com vocês, comentando, é o texto "A falta de medida destrói a inteligência". Certo? Então vamos já começando. Começa o texto. Qualquer ação, qualquer atividade prática que você possa exercer deve ter a medida apropriada. Caso você queira uma lição sobre virtude, é essa. Qualquer ação deve estar enquadrada numa medida, do contrário, errará o alvo e poderá tornar-se um vício em sua alma. Certo? Então aqui nós começamos falando sobre virtudes. Eu começo falando sobre virtudes, sobre esse ponto de vista. Porque sempre que nós falamos de ter uma medida para uma ação, nós estamos falando de virtude. Porque é assim, tradicionalmente, que nós vemos o tema da ética, desde pelo menos Aristóteles, que foi o primeiro a, digamos assim, enquadrar ou definir a ética, a virtude, mais especificamente, como um meio termo, né, uma ação que flui num meio termo entre dois excessos, certo? Entre um excesso e uma deficiência, certo? Então, tradicionalmente, ele define a virtude como uma ação racional que opta pelo meio termo, que age no meio termo, certo? Entre dois extremos. Então, o extremo do excesso ou o extremo da deficiência. Então ele fala, certo, que a virtude da coragem, uma virtude moral, porque a virtude moral e intelectual, então a coragem é uma virtude moral, que é o meio termo entre certo, a covardia, que é a deficiência, então, de um certo sentimento na ação, e a temeridade, podemos dizer assim. A temeridade é a ousadia excessiva. Certo? A pessoa que, vendo-se frente a um tiroteio, se lança no meio do tiroteio sem nem pensar a respeito, sem nem, pelo menos, avaliar a situação, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, de acordo com o caso, certo? Sempre há vamos dizer assim, as circunstâncias de cada caso, mas de acordo com o caso, quase sempre uma ação dessas irrefletida vai ser uma temeridade, que até pode eventualmente resultar em algo bom, como a pessoa pode salvar a vida de alguém sendo temerário, sim, mas isso não quer dizer que ele foi virtuoso, pelo menos no sentido, a virtude da coragem, certo? A virtude da coragem implica a pessoa fazer coisas sem ter o medo da morte, certo? Sem que o medo da morte dite as suas ações, isso sim, mas não quer dizer que deva ser impensado, pelo menos do ponto de vista do Aristóteles, certo? Então, nós podemos escorregar para o lado da temeridade, mas também, óbvio, da covardia, que é digamos assim, o extremo mais fácil de se cair quando se trata da coragem. Então, a pessoa não faz nada diante de uma situação em que ela poderia agir e poderia, então, corrigir uma injustiça ou proteger a vida de alguém, certo? Dando apenas um exemplo aqui para vocês entendam essa ideia do meio termo. Então é disso que eu estou falando aqui, né? Nas ações, né, as ações humanas precisam de uma medida. Também, para comer, precisamos de uma medida, certo? Nós podemos comer demais e nos empanturrarmos, ficarmos preguiçosos por causa disso, ficarmos acima do peso, termos doenças, ou podemos comer de menos e também ficar anêmicos e etc, etc. Então, a medida certa, certo? Então, bem, é disso que a gente começa falando aqui. Vamos continuar. Faça o teste da imaginação, pensando nos seguintes casos: praticar esportes, artes marciais, uma arte qualquer, trabalhar. Tudo isso, se ultrapassa o limite apropriado, se torna um peso e se torna contraproducente na sua vida. Experimente treinar algum tipo de luta durante o dia inteiro por anos a fio. A conta pode não vir de imediato,
mas seguramente virá, certo? Então, é um caso extremo, óbvio, para nós termos uma ilustração mais evidente aqui, porque no texto eu preciso ser ágil e a coisa tem que passar rapidamente, certo? Mas é o caso extremo de uma pessoa que supostamente poderia então só dedicar a sua vida à luta, à prática de uma luta, de um tipo de combate o dia inteiro. Bom, ele ia, no fim das contas, no fim de alguns anos, ou poucos anos provavelmente, estar totalmente quebrado, totalmente com o corpo todo defasado, certo? Então, é isso, é uma coisa muito óbvia, né? Nós temos uma intuição, ainda que obscura, dessa coisa, de que as nossas ações precisam ter uma medida, não dá para simplesmente agir conforme o sabor do momento, uma inspiração, entre aspas, um impulso do momento. Nós não podemos fazer isso. Isso não pode ser aquilo que guia a nossa vida, certo? Sim, você pode até querer quebrar algum recorde nos esportes, e para isso treina como um maluco por anos e até décadas. Tudo bem, isso pode ser uma meta sua e pode até o realizar na vida. Continua sendo fato que seu corpo tem limites e que você vai sentir as consequências disso, certo? Então é o caso do esportista certo? O esportista de alta performance que geralmente acaba a vida, certo? Com o corpo um tanto quebrado, um corpo com algumas deficiências, alguns problemas advindos dessa prática, esse exercício exagerado. Então continua o texto. De modo que para manter a saúde não se deve proceder como esportistas de alta performance. Então eles não são, é claro, o modelo para quem quer ter uma vida mais ou menos equilibrada no quesito da saúde. Alguém pode querer ser um esportista de alta performance, obviamente, mas ele tem que saber das consequências disso e que ele está saindo daquela medida apropriada para o homem, certo? Bom, e aqui então o texto vai dar uma volta, porque nós vamos falar de um outro assunto. Em relação à saúde da inteligência, não é diferente. Então eu ainda aproveito essa ideia de saúde aqui, claro, como uma metáfora já, para falar da inteligência, né? Da saúde e da inteligência. A saúde da inteligência é o quê? É a sanidade. São palavras até aparentadas. Então a sanidade, para nós mantermos uma sanidade básica. Então nós podemos falar de uma higiene básica da inteligência. É disso que nós vamos falar agora, certo? Até então nós estamos preparando o terreno para quem não conhece essa ideia, então, de ter uma medida ou que nunca tinha pensado muito a fundo nisso, muito a sério nisso, tá? Continuamos. É preciso alguma sabedoria para se tornar sábio. Também é preciso ser inteligente para cuidar da inteligência. Então eu começo aqui com algumas aparentes contradições, mas justamente porque porque se vocês pararem para pensar, ninguém vai se tornar sábio se não tiver uma certa sabedoria inata, certo? Que é mais ou menos natural do homem. Se não contar também, é claro, aqui falando num sentido mais religioso, se não contar também com a graça e etc, certo? Para essas coisas de sabedoria, sempre nós precisamos contar com isso também, tá? Mas é preciso um pouco de sabedoria para se tornar grandemente sábio no futuro, e a sabedoria é tipicamente algo de pessoas mais idosas, certo? É uma virtude mais típica dos velhos, ou, digamos, típica dos velhos. Nós podemos ir nos tornando sábios ao longo da vida, mas a sabedoria plena, isso é uma coisa até bíblica, ela vem com os anos, e aí a velhice, certo? Não com a velhice senil, mas com uma certa velhice ainda no pleno gozo das capacidades racionais, certo? E aí também, para ser inteligente, é preciso ser inteligente para cuidar da inteligência, certo? Então nós precisamos contar com uma qualidade inata para depois nós partirmos para algo adquirido. Então nós precisamos um pouquinho de inteligência
inata, natural, para adquirir uma inteligência mais artística, mais técnica, certo? A partir da prática e da técnica, certo? Então, não é o rato de biblioteca que passa o dia febricitante com o nariz enfiado nos livros que será o mais inteligente. Nem mesmo é aquele que vive abstraído em suas abstrações. Também é preciso saber quando parar. Certo? Então aqui dou dois exemplos também mais ou menos esquemáticos do rato de biblioteca. É um termo consagrado, digamos assim, certo? Da pessoa que vive numa biblioteca lendo o dia inteiro, que não tem uma vida fora dos livros, que não tem uma vida social, que não tem uma vida familiar, não tem uma vida de trabalho desenvolvida, certo? Então o cara acha que ler todos os livros, e quanto mais livros melhor, é o que vai torná-lo sábio, certo? E não é. Também não é aquele que vive abstraído, então um cara que fica só pensando e passa o dia inteiro a pensar e matutar pensamentos e vai de um pensamento para o outro e acha um pensamento bonitinho, aquele outro também é mais bonito ainda, então eu mudo para o outro porque é bonito, é mais bonito. Então é uma coisa meio estética também do pensamento, pode ser, ou o cara que simplesmente é avoado, mas é tomado como o cara que pensa, né? Como o pensador que pensa muito e por pensar muito é inteligente, certo? Não é isso, porque também é preciso saber quando parar, certo? Então parar de praticar, por exemplo, o pensamento, até a meditação, até a leitura, saber quando parar é tão importante quanto saber quanto tempo nós devemos nos exercitar na leitura e na meditação, certo? De novo, você pode querer ser o melhor em matemática e se consumir o dia inteiro no estudo dos números, mas não é isso que o fará ser mais inteligente. Então, ainda mais um exemplo do matemático, certo? Matemático, você pode ficar muito bom numa técnica específica como a matemática, ou até na gramática, ou até você pode ser muito inteligentinho em romances, saber sobre romances, mas isso não quer dizer que você é inteligente no sentido mais amplo, certo? Em relação à realidade, não em relação a algo particular, certo? Pode ser inteligente em algo particular, a matemática, mas isso não quer dizer que você é inteligente no sentido amplo, no sentido que a maioria das pessoas pensa quando fala, ele é inteligente. Não, o cara é inteligente porque, sei lá, ele se movimenta bem na realidade, ele antecipa as coisas que vão acontecer, ele rebate aquilo que está acontecendo para os princípios, para as origens, para a semente daquelas coisas que estão acontecendo, e diz, isso aqui que aconteceu foi por causa de tal tendência humana, foi por causa de tal tendência social, foi porque a natureza compele, etc. Certo? O cara é inteligente no sentido mais amplo. É isso que se busca, principalmente com as artes liberais de início e depois com a filosofia. Certo? A filosofia como um coroamento, então, dessa busca pela inteligência. Continuamos. Reza um dito de sabedoria chinesa. Afie constantemente a sua faca e ela deixará de cortar. A inteligência também é uma faca. Ela só é útil quando, cortando, distingue a verdade do erro. Se ela não corta, não serve para nada. Então aqui é essa ideia, essa comparação da inteligência com uma faca. Sim, se nós afiarmos uma faca, ela vai acabar perdendo o gume de alguma forma, ela vai se extraviar, o gume vai começar a se esfarelar, vai começar a ficar dentado, não é? Então ela vai começar a ser uma faca ruim. E ainda é essa ideia de, sim, nós temos que praticar, nós temos que estudar, fazer exercícios de gramática, de matemática, de todas as disciplinas que têm exercícios na sua didática,
Mas tem uma hora que a gente para, só para e vai fazer outra coisa, vai fazer a janta, vai cuidar do filho, vai conversar com a esposa, vai até ver um filme para descansar ou coisa assim, tá? Simplesmente para e deixa, ó, amanhã, né, no dia seguinte eu continuo. Porque o meu cérebro, certo, precisa descansar, absorver da sua maneira não racional, né, não que está para além do nosso controle, né, uma coisa mais orgânica, digamos assim, precisa absorver e deixar impresso de alguma forma ali o que foi estudado no dia, se foi bem estudado também, né, porque se foi mal estudado, de maneira desorganizada, o cérebro também não faz milagres, né? Vamos lá. O estudo deve, portanto, ser proporcionado, ter proporção. Já falamos sobre isso. A estudiosidade é uma virtude, a curiosidade não. Na leitura diária, a partir de certo ponto, já não lemos mais as palavras, mas as engolimos sem mastigar. Então, falamos da estudiosidade, num texto até que é a estudiosidade segundo Santo Tomás de Aquino, ou algo parecido, né? Aqui nós nos baseamos no grande santo para comentarmos essa virtude, cujo extremo, né, certo, do excesso é a curiosidade. E justamente aqui a palavra curiosidade vem a calhar porque realmente para nós usamos às vezes a palavra curiosidade no sentido positivo, que é quase o sentido de estudiosidade, querer saber, né? Mas para os antigos não, a palavra curiosidade era uma palavra negativa, indicava o excesso da virtude da estudiosidade. É aquela pessoa que pula de um assunto para o outro, pula de um livro para o outro, sem absorver de uma arte para outra, começam a aprender piano, mas cansei, agora eu quero... Não, aprender violino também é muito bom, então vou trocar agora porque cansei, né? Então isso é curiosidade, né? Essa virtude, esse vício da curiosidade, ele tem ramificações muito profundas na visão até mística, certo? Que a gente pode falar um outro momento, certo? Então, ele era até comparado com o vício da luxúria, certo? A curiosidade é uma espécie de luxúria espiritual, é a pessoa querer copular com vários assuntos, certo? Diferentes, tá? Então havia uma comparação muito interessante do ponto de vista até da mística, da moral, certo? Bem, para finalizar, podemos e devemos meditar, mas chega uma hora do dia em que a alma se cansa e quer descansar um pouco admirando o mundo exterior, por exemplo. Permita-lhe fazer isso, mas sempre e tudo com discernimento. Então também, olha, admirando o mundo exterior, só admirando uma paisagem, por exemplo, é um exemplo, tá? Não quer dizer ali que é a única forma. Dando atenção para a família, como já dizia o Godfather, né? Já dizia que um homem não é homem se não dá atenção para sua família, já dizia o Marlon Brando no Poderoso Chefão. E, bom, pode ser isso, pode ser descansando, vendo um filme, lendo um livro mais leve e várias coisas, certo? Cumprindo deveres também, óbvio, né? Cumprindo os deveres da vida também. E, de novo, mas no final eu deixo ainda um último aviso, que é tudo com discernimento, até o descansar, certo? Também não vai descansar demais. Agora comecei a descansar, estou gostando de descansar, e aí começo a gostar demais. Já caiu, né? Já descambou, porque assim é o vício. O vício, né? A tendência humana o vício sempre vai procurando brechas aqui e ali. Quando nós conseguimos concentrar um lado, às vezes, outra coisa que estava mais ou menos neutra, nós damos um jeito de começar a errar ali, né? Isso é muito comum e é assim mesmo,
Então nós temos que sempre estar alertas, vigilantes, para não contrairmos novos vícios, certo? Mas então é isso, pessoal, sobre o nosso comentário a esse artigo. Curte e compartilhe o vídeo se você gostou e nos vemos numa próxima. Até lá!